Okay, so welcome everybody. Meu nome é Braden Chase e seja bem-vindo ao English Hackers TV. Esse é o nosso primeiro episódio aqui, eu e Fábio falando um pouco com vocês aqui dentro do grupo, eu espero. Deveria estar dentro do grupo aqui, talvez não. Olá pessoal, espero que estejam me ouvindo. Live video, so I hope it's working. Enfim, eu espero que esteja funcionando. Vai tá. Meu nome é Braden Chase e eu sou professor de inglês aqui no curso completo de inglês. E eu estou ensinando inglês já faz muito tempo e o Fábio, que é o meu parceiro aqui na empresa, e eu queria criar, né, um podcast para ajudar vocês, responder perguntas, apoiar vocês em várias maneiras e o Fábio vai me ajudar nisso, em vários aspectos. Então, eu vou deixar o Fábio se introduzir um pouquinho agora, contar a história dele, e aí vamos para frente, tá bom? Vai lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Costa, eu trabalho com o Braden aqui em alguns projetos em marketing digital, inclusive no curso completo de inglês. E para mim é um prazer estar aqui trocando essas ideias com vocês e mostrando um pouco da minha história e da minha jornada com o aprendizado de inglês, o que isso foi importante para mim como pessoa e como profissional também. É isso. Direto ao ponto. Já quer que eu comece já então? Beleza? Já começamos, né? Tá vendo que não somos profissionais de televisão, né? Não somos pessoas super normais. Ainda não. Ainda não, exatamente. Estamos aprendendo como fazer isso, então vai ter bastante erro. Somos dois homens aqui falando sobre inglês e queremos ajudar vocês com inglês, né? Então, eu sou professor de inglês, né? Faz muito tempo, vocês me conhecem. O Fábio é o falante de inglês. Então, esse podcast aqui vai ser principalmente no português, vamos apoiar vocês desta maneira, mas ele fala inglês fluentemente. Tipicamente, nossas reuniões de empresa, de negócio e tal, são todas feitas completamente em inglês. Temos vários clientes que estão, quase todos os nossos clientes, na verdade, estão aqui nos Estados Unidos, não falam português, então o Fábio está super capaz em poder responder e falar sobre coisas do inglês também. Então, isso é uma coisa que nos ajuda bastante. Então, esse primeiro episódio, queríamos contar a nossa história, né? Da onde viemos, por que estamos aqui, porque eu sou professor de inglês, etc. E minha história, eu levo uns 20 e tantos anos, né? Então não vou contar essa história inteira porque levar tempo pra caramba. Mas o básico foi que eu nasci aqui, sou americano, estou morando aqui nos Estados Unidos agora, eu nasci aqui. E eu fui para o Brasil para fazer um tipo de intercâmbio, eu era missionário, na verdade. E lá eu fui aprender o português, que foi uma experiência chata pra caramba. E muito, muito difícil, né? Vocês sabem, português não é uma língua fácil, né? É uma língua muito difícil para... Pois é, mas deixa eu fazer já um comentário. Por um americano falando português, você fala muito bem, você sabe disso. Obrigado. Eu vou contar sobre isso, tem uma história sobre isso. Um pouco. Né? Então, foi muito difícil para mim aprender e estudar e fazer um monte de coisa aqui. E, desculpa, lá no Brasil, nessa escola de português, não consegui aprender. E finalmente chegou o ponto que era na hora de me expulsar, eles iriam me mandar de volta, eu não podia ser mais missionário porque eu não conseguia mais falar o português, né? Chega. Então, e foi mais ou menos nessa hora que eu fiquei, agora eu preciso fazer algo diferente. Já tentei fazer do jeito desses professores, eu já tentei seguir o livro, já tentei seguir o software, o programa de computador que tinha para aprender, já tentei fazer isso. E não deu certo, eu não estava conseguindo aprender. Falei, chega, vou fazer do meu jeito. E isso, meu jeito, sem treinamento nenhuma, né? Não sabia falar, nunca estudei língua nenhuma na minha vida, naquela época. Falei, vamos lá, vamos fazer do meu jeito. O jeito deles não funciona, então, se meu não funciona, tá igual. Não vai fazer diferença. Então, eu fui tentar. Eu peguei o livro, fui estudar algumas coisas, mas eu estudei do meu jeito, procurando coisas que eram importantes e bons para mim, do meu jeito de ver.
E nesse aspecto, eu dentro de poucos dias, não meses, ou semanas, nem meses, nem anos, poucos dias, eu consegui ler e falar o português, não perfeitamente, mas de uma maneira que todo mundo conseguia me entender. Tá? Ainda faltava muito vocabulário, muitas palavras que eu não sabia, ainda tem muitas palavras que eu não sei. Mas, na época, de poder simplesmente ler um parágrafo e alguém entender o que eu estava falando, era muito além da minha capacidade. Depois de 2, 3 meses que eu passei estudando, não conseguia fazer nada, e aí, em 2 dias, fazendo meu jeitinho, progredi bastante. Aí eu passei os próximos anos achando que aprender inglês era uma coisa, aprender português, aprender língua qualquer, era uma coisa super fácil, só precisa fazer isso, vai dar certo, né? Porque para mim realmente foi fácil depois que eu saí do jeito das escolas, depois que quando eu parei de estudar da maneira que eles queriam, aí que eu tive avanço, aí que realmente comecei a progredir. Então, minha missão na época era, tá, só para de estudar assim e tudo vai dar certo. O problema é que não é tão fácil assim. Eu percebi que eu tenho uma certa capacidade para língua que não é tão normal. Porém, é uma coisa muito mais fácil, sim, do que as escolas fazem. Tem muita história para isso da onde vêm nossas técnicas de ensino que temos dentro das escolas e dentro dos outros cursos online, coisas assim. Eles têm técnicas que são super antigas, né? Que tem certas técnicas antigas que são excelentes, mas tem outras que são completamente ineficazes. E ao longo dos últimos 20 anos, eu passei uma década dentro de faculdade estudando línguas. Eu estudei japonês, estudei chinês, estudei espanhol, estudei português também. Ensinei português, que é uma coisa interessante, foi divertido isso. E aí, inglês também, que eu especializei no inglês, nas estruturas do inglês. E eu percebi vários padrões. Eu consegui decifrar o que eu estava fazendo e por que era tão fácil para mim. Porque, de certa forma, eu tenho uma certa capacidade, mais do que o normal, porém, o que eu estudei, o que eu fiz foi aprender como compartilhar e ensinar essa capacidade para outras pessoas. Para não simplesmente ser uma coisa, eu sou tão bom, olha para mim. Mas, para você, no meu curso completo de inglês, eu não estou simplesmente ensinando gramática, vocabulário, coisas assim. Eu estou ensinando você como pensar sobre o inglês, como entender inglês da maneira que eu entendo como nativo, tá? Não como o livro entende ou não como qualquer outra coisa, de processar e entender da maneira mais fácil possível, porque é muito mais fácil fazer dessas outras maneiras. Enfim, esse foi o início do curso completo de inglês. Já fiz várias versões do curso completo de inglês, cada vez aprendendo com você, aprendendo como eu expliquei dessa maneira, que foi muito certo, ajudou muitas pessoas, porém teve esse grupo de pessoas que não captou também. Tá, então preciso modificar, melhorar. Então, cada 2 em 2 anos, eu vou fazer mais frequentemente agora, mas minha esperança é cada 6 meses, né? Fazer coisas novas para vocês. Explicações e responder as perguntas e esclarecer as dúvidas e tudo isso constantemente. Então, essa é a minha vida agora, é focalizar nisso. Agora, durante COVID, né, a pandemia, que estamos aqui, tá na hora de ajudar para caramba. Eu sei que o inglês é a porta para vocês e mudar o seu jeito de estudar e pensar sobre inglês vai te ajudar pra caramba. Então, essa é a minha história, né, de por que eu estou aqui, como eu sou diferente, né? Porque esse literalmente é meu método. Não existe em outro lugar. E isso não é simplesmente uma coisa de marketing, né? Eu passei uma década dentro de faculdade estudando métodos de ensino. Meu jeito não existe em lugar nenhum. Eu sei disso. Eu consigo provar com fatos e estudos científicos, tá? Então,
essa é a minha história. E agora eu queria passar para o Fábio, para ele contar, né? Ele não é professor de inglês, né? Isso é justamente por isso que eu queria que ele estivesse aqui, porque ele não é professor. Ele é uma pessoa que aprendeu inglês por ele próprio, ouvindo, falando, praticando, e chegou a um nível muito alto para poder ter negócios, né, internacionais, viajar internacional, etc. Então, queria que ele contasse um pouco da história dele, e aí vamos para frente daí, tá bom? Vai lá. Tá bom. Tá, bom, eu comecei a aprender de verdade. O primeiro contato que eu tive com alguém me ensinando inglês foi na escola pública normal, tradicional. Aula de inglês na escola, que é muito básico, muito, muito, muito básico. Ainda mais nos anos lá atrás, não vou falar que ano não, vou entregar a idade. Mas era praticamente verbo to be e isso era a base do teu ensino médio completo, né? Uhum. Então, para dizer que eu nunca estudei, e ocultar essa parte vai ser mentira. Mas assim, a grande realidade é que o meu interesse pela língua foi sozinho. Isso foi sozinho. Uhum. Então, desde muito cedo, tinha uns 12, 13 anos, eu comecei a ouvir muita música em inglês, eu tinha interesse por saber o que estava acontecendo, e aí eu conheci Beatles e fiquei Beatlemaníaco, e eu ficava o tempo todo ouvindo e lendo as músicas o tempo todo junto, e eu tinha mania tinha uma máquina de datilografia e eu digitava as letras, né? Eu copiava as letras. Tem até hoje, inclusive. Só que isso foi me dando vocabulário, de alguma forma inconsciente, ou consciente, talvez, para começar a entender coisas básicas. Óbvio, não falava inglês até, mas eu conseguia repetir estilo papagaio, né? Com a música junto, principalmente. E aí, ficando adolescente, eu me interessei mais por música, eu comecei a ter uma banda e a gente queria cantar em inglês e tal, e criar as próprias composições. Então, tinha eu, mais um parceiro que a gente escrevia, e eu traduzia. Então, era dicionário com aquela base pequenininha de escola e com a base das músicas que eu tinha para escrever as letras, claro, cheia de erro, mas já fazia em inglês, né? E aí uma coisa foi puxando a outra e gosto muito de filme, muito, mas muito mesmo. E eu sempre via acompanhando e já conseguia também captar algumas palavras aqui e ali. E quando eu comecei a falar inglês, quando eu precisei começar a falar inglês, eu percebia que algumas palavras eu até falava e não sabia como escrevia, né? De forma, e você usa apóstrofe V, por exemplo, I've, esse tipo de coisa que você via nas músicas, mas você não sabe qual que é a origem daquilo, qual que é a base ou gramatical. Uhum. Mas se eu precisasse escrever alguma coisa, eu escrevia do jeito certo, meio que na sorte. Então, assim, eu não sou muito orgulhoso de usar esse método de repetição básico, mas foi a minha realidade, né? Uhum. E aí, quando eu estava com 20 e poucos, eu entrei para uma empresa multinacional e lá o inglês era usado de verdade. Então, foi a primeira vez que eu vi as pessoas ligando para uma outra e falando inglês assim, e aquilo, nossa, existe mesmo, sabe? E isso me abriu a cabeça para falar, cara, eu já sei meu próximo passo, cara. Agora que eu já tenho uma base mínima, eu vou me aprofundar e eu quero crescer falando com o exterior. A empresa era multinacional, então tinha fábricas na Europa, Estados Unidos, Nova Zelândia e tudo mais. E a própria empresa pagava um curso de inglês interno. Ela tinha um gerente lá que era muito avançado e ele dava aulas de inglês para quem tivesse interesse. E aí o horário de trabalho começava às 8 da manhã e as aulas eram das 7 às 8. Então tinha que sair de casa muito cedinho para fazer essa 1 hora de aula de inglês para depois seguir no horário normal de trabalho. E aí sim foi onde eu comecei a estudar de forma regular, com o professor, né? Então consegui acertar muita coisa, principalmente a corrigir muitos dos vícios que eu tinha, de erros. E assim, eu nunca vou me considerar um nativo, nem um fluente, nem um acadêmico para escrever um artigo científico em inglês, tá? Mas eu hoje me sinto muito confortável para participar de qualquer tipo de negociação, de reunião, para me apresentar, então não tem problema nenhum. Nesse ponto eu me sinto fluente e isso mudou a minha vida totalmente, totalmente. E Isso. depois que eu passei a ter confiança, pode falar. Eu queria interromper, tipo, para Tá. enfatizar nisso, né? Uhum. Dentro das escolas, tipicamente, eles tentam ensinar tudo para você, tá? Você precisa ser perfeito na escrita.
e perfeito na audição, e perfeito na fala, Exato. e perfeito na leitura, né? Tudo tentando fazer essa base de perfeição em tudo. Mas ele não é. Esse é um ponto muito importante. Na realidade, você não precisa. Você Exato. fala muito bem. Sua capacidade na fala é muito, muito bom. A capacidade do Fábio aqui. Eu gosto dele como exemplo para vocês também. Porque ele fala muito bem. A escrita dele, poderíamos apoiar aqui um pouquinho. Sempre falta uma letrinha aqui, outra ali. Não sei, aconteceu hoje, inclusive. Então, precisa... mas eu quero que vocês entendam que não é necessário aprender desta maneira que eles fazem, em que aprender tudo e depois que você aprendeu o inglês inteiro, aí você vai ser fluente, aí você pode progredir. Não é. Você consegue pegar um pedaço, né? E você vê o vocabulário do Fábio também, vocês vão ver com o passar do tempo, é bem focalizado. Né? Se eu sair e começar a falar sobre, não sei, cozinha, é um pouco mais difícil para ele pegar o vocabulário das plantas, dos ingredientes, coisas assim. Comida. É muito difícil. Mas falar sobre a máquina, você tem bastante vocabulário. Falar sobre marketing, tem bastante vocabulário, entendeu? E tudo bem. Especializa num ramo e aprenda o inglês dali, daquela coisa. E aí você pode expandir dali se precisar. Nem precisa. Tá? Eu estava numa reunião, desculpa, estou atrapalhando sua história. Não, pode falar. eu estava numa apresentação, na verdade, aquele com Peng Joon, né? Que o Peng Joon é o nome dele, ele é da Malásia. Malásia, que chama? Né? O nome do país? Malásia. Ele é de Malásia e ele tem sotaque. Dá para ouvir em poucas palavras que ele tem sotaque. Eu fiquei lá ouvindo, mas ele é brilhante, um homem absolutamente brilhante. Ele está falando lá, estou ouvindo. Eu sou professor de inglês, então, na minha mente, eu estou aprendendo dele as coisas que ele está falando, mas ao mesmo tempo eu estou analisando o sotaque dele, porque é interessante para mim. Não de julgar ou de atacar, qualquer coisa assim, porque eu acho muito interessante de ouvir os sons, por exemplo. Um pouco do meu jeito de ser um pouco estranho quando falo sobre língua. Mas eu estou ouvindo lá. E aí eu parei. Estava chegando no final da coisa dele. Eu falei, peraí. Esse cara já tem uma empresa multinacional. Ele só. Já ultrapassou de uns 25 milhões de dólares nos últimos 5 anos. Somente nos últimos 5 anos. Dentro desta empresa. E ele tem sotaque. Tá? E ele criou essa empresa do zero. Não foi algo que ele herdou do pai, nada disso. Ele era jogador de videogame, viciado pra caramba. Ele conta a história dele, né? E foi trabalhando para fazer as coisas, vem de família. O pai dele era fazendeiro, tá? Fazendeiro na Malásia não é rico, só comentando. Né? Fazendeiro. Ele era tipo, como é que é? Chácara é a palavra certa? Não, como é que é a fazenda pequena? Chácara não é uma fazenda, é um sítio. Fazendeiro de sustento, de se sustentar, não fazendeiro de ter hectares de terra para vender internacional. Agricultura familiar. Isso, algo familiar. Ele veio daquilo, tá? Para 25 milhões de dólares dentro de 5 anos, tá? Com inglês que não era perfeito. Lembra disto, tá? Sim. Chegar a esse nível absoluto que eu consigo, eu sou nativo agora, possível. Né? E se você quer fazer esse tipo de meta, você pode, eu posso te ajudar com aquilo, com certeza. Mas a realidade é que não é necessário, tipicamente. Na maioria dos casos, você consegue ter uma vida muito boa, muito feliz, muito bem-sucedido, sem chegar a esse nível de perfeição do inglês. Tá? Tá? E algumas pessoas têm alguma coisa de autoestima, não sei, ou alguma trava mental, que mora nos Estados Unidos e ainda não fala inglês. Vive nas bolhas de brasileiros, só quer falar português. E isso acaba desperdiçando um monte de oportunidade. Porque, como eu disse, mesmo daqui do Brasil, o fato de falar inglês me fez abrir muitas portas. Eu tenho amigo hoje em todas as partes do mundo que você pensar. Viajei para muitos países já por conta do trabalho, que eu acabei evoluindo para uma posição que era internacional, por conta da língua até, muito mais pela língua
do que por qualquer habilidade técnica. Porque as habilidades técnicas da empresa com a qual eu trabalhava, eu nunca tive nenhum interesse real, paixão, assim, sabe? Como eu tinha pela língua. E isso me abriu as portas depois até para falar espanhol também, seguindo o mesmo método. Muitas horas de exposição, repetição, filme, música, livro. E também não sou fluente em espanhol, mas já viajei para Chile, Argentina, Uruguai, todos esses países que eu tinha responsabilidade de negócios lá, Equador também, e eu ia lá para fazer business e não tinha nenhum problema com a língua. Em nenhum momento ninguém falou, você não sabe falar nada, mesmo sabendo que eu estava cometendo alguns erros. Inclusive porque o espanhol do Chile não é o mesmo da Argentina, não é o mesmo do Uruguai, eles têm dialetos locais bem diferentes. Agora a gente tem um cliente na Espanha e o espanhol da Espanha é diferente do espanhol que a gente fala aqui na América Latina. E eu já estou sentindo um pouco dessa diferença, mas consigo também fazer reuniões, fazer negócios com eles, de forma sem chegar na perfeição, sabe? Aqueles 80-20, que é os mais do que suficiente para você se virar bem. Que eu acho que é isso que as pessoas precisam ter mais em mente, porque algumas pessoas até sabem muito, leem tudo, entendem muito, mas na hora de falar ela tem uma trava. Mas eu não sou fluente, então deixa para lá. Fica com medo, sinceramente. Fica com medo que alguém vai rir de você, que alguém vai, não sei o que, zombar de ti. Tipo, eu entendo isso, esse medo. Comentário da cultura dos Estados Unidos, isso não é tão comum aqui. Você vê nos filmes, né, de todo mundo zombando um do outro, né, que tem nos filmes, mas os filmes aqui não é a realidade, só tô falando. Não. A cultura... Nunca sofri nada parecido com isso, nem em espanhol e nem em inglês. Nada. Nem em inglês, exatamente. E aqui, no inglês, igual no espanhol, igual você estava falando, tem vários dialetos. Tem dialeto, tem diferença no inglês de Califórnia para Nova York. Tipo, é uma diferença que marca, que você percebe rápido. Né? E ainda mais para o sul, né? Flórida, Georgia, tem um sotaque completamente diferente. Sim. E Canadá, eu tenho um cliente, né? Nós temos um cliente do Canadá, e ela fala várias coisas que eu fico, peraí, tá. Eu sou nativo. E ela também. Peraí, o que você falou? Tá, entendi. Tipo, leva um tempo. Isso é aqui em português também, a gente tem regiões bem diferentes. Isso, exatamente. Se você tá de João Pessoa para Curitiba, tem chão linguístico, sabe? Tem muita coisa. Escolheu dois lugares bem diferentes mesmo. Curitiba, eles têm umas palavras lá que é difícil de saber quem não é de lá. Isso, exatamente. Tudo bem. E não leve isso como um tipo de desafio. Agora eu preciso aprender os dois dialetos. Não. Só ouve os filmes, ouve a música. Presta atenção, vai escrever as palavras, processar as informações, vou te guiar em como fazer isso, esse é o propósito do curso. Se expor à língua mesmo, porque hoje é muito mais fácil. Se eu tivesse tido tudo isso que eu tenho hoje na minha época de adolescente, YouTube, internet, vídeos em inglês o tempo todo para consumir, aulas gratuitas o tempo todo, tenho certeza que tinha evoluído muito mais rápido, muito mais rápido. E até hoje, na escrita, que é o principal e a dificuldade, existem ferramentas que ajudam a corrigir também. Muitas. Pra caramba. Então, bem, fala. Terminou sua história? Não, já é isso aí. Acabou? Tá bom. Beleza. Então, queríamos só compartilhar isso, né? Nossa perspectiva de onde somos, né? Porque somos quem somos. Eu sou professor de inglês porque eu sou assim. E, Fábio, a razão por que criamos esse podcast é para ajudar vocês a progredir. Né? O propósito do curso completo de inglês, o propósito de English Hackers completo, não é inglês é tão legal, vem aprender gramática, olha essa conjugação, é tão bonito. Não fez sentido para mim. Tá? Tem pessoas que são assim, todo respeito. Mas esse não é nosso propósito aqui. Não. Nosso propósito é você tem uma vida real e você tem um emprego, você tem metas da sua vida, você tem aonde você quer progredir. E inglês é a porta para você chegar lá.
ser fluente, igual aconteceu com o Fábio. Ele tinha capacidade, ganhou o emprego, fez mestrado, né, em logística, mas foi o inglês que ajudou ele a progredir dentro da empresa. Ah, sim. O inglês mais que qualquer parte técnica e mais que qualquer formação. Viu? Tá? A Viu língua isso? foi o que o fato da gente ter negócios junto Uhum. é uma boa prova disso, né? Isso, outro exemplo aí. Tá? Capacidade na língua inglesa. E esse é o propósito. Nós queremos que você tenha essa capacidade na língua inglesa e aí você pode progredir na sua vida, naquela coisa que você quer. Você é alguém de design, aí você vai melhorar seu inglês para melhorar no design. Você Exato. faz coisas de mecânica, beleza, vamos ajudar a melhorar seu inglês para você progredir na mecânica. Você faz marketing, igual o Fábio aqui, beleza, vamos te ensinar inglês para melhorar no marketing, tá, você, etc. Sabe? Sim. Programação e computadores é outra área que eu especializei bastante, então eu ajudo muito naquela área também. Para ajudar a entender como falar de computadores, de peças, de comunicar com as pessoas, fazer compras no exterior, tudo isso, né? Da vida real. Esse é o propósito do nosso curso aqui. Então, eu acho que suficiente para o nosso primeiro episódio aqui. Nossa meta, por enquanto, é uma vez por semana. Vamos fazer isso. Terças-feiras, né, o plano para fazer nas terças-feiras. Hoje é quarta. E... Mas estamos aqui, né? Então, se você gostou desse episódio, por favor, coloque aqui embaixo, coloque um comentário e faz perguntas aqui. E aí vamos responder. Se você fizer perguntas para nós, nos próximos episódios, nós vamos responder suas perguntas. Esse é outro propósito aqui. English Hackers nós somos, né? Nós somos os English Hackers. Viu que eu não aprendi português da maneira tradicional, Fábio não aprendeu inglês da maneira tradicional, e você provavelmente não vai aprender inglês da maneira tradicional. Você vai aprender hackeando o inglês. Então, por isso temos esse English Hackers. Esse é um método, né? Temos uma maneira de fazer diferente. E você vai conseguir, simplesmente você vai conseguir. E queremos sua história. Queremos ajudar você a hackear o inglês. Então, estamos aqui para isso. Beleza. Mais alguma coisa aí, Fábio, para falar? Não só isso, quando você estava falando sobre melhorar o inglês de cada profissão, é a pura realidade também, porque assim que você aprende a língua, você vai começar a estudar materiais em inglês que são muito mais robustos do que os materiais disponíveis em português. Depois que eu aprendi e comecei a estudar marketing com os gurus de marketing americanos, também mudou tudo para mim, né? Porque foi aí que eu fui até os Estados Unidos, inclusive, para participar de eventos. Em um desses eventos eu te conheci, e aí a gente conheceu o pessoal lá de Nova York e acabou mudando um monte de coisa na nossa vida. Então, exatamente. Às vezes, O inglês. um triggerzinho desse aqui muda tudo. Exatamente, exatamente. Muito bom, obrigado. Tá bom, obrigado todo mundo. Mais uma vez, coloca uns comentários aqui. Se você tiver perguntas sobre o curso completo de inglês, pode ir para o curso completo de inglês.com ou para englishhackers.com. Né? Qualquer um dos leva para o mesmo lugar, então pode ir para qualquer um. E até a semana que vem. Obrigado para todos. Tchau para vocês. Tchau. Tchau. E até mais. Bye, everybody.